Se os globalistas puxarem a corda A bomba e econômica cortarem o explodir no colo financiamento, dele. e eles têm esse poder, porque eles que mandam no sistema financeiro, eu já cansado de dizer que o Fed não obedece ao governo americano. Você sabe como o Fed foi criado? Sei, foi a união dos bancos que aconteceu em 53? Não, 1913. 1913. É. A união dos bancos privados que eles eram concorrentes e eles resolveram fazer um consórcio. Esse consórcio, na verdade, funciona até hoje como um cartel, né? Um cartel de interesse privado. Sim. O socialismo do dinheiro. É. Ou seja, quando eu ganho é meu, quando eu perco é teu. É. Socializa o prejuízo e individualiza o lucro. É a pior coisa que tem. É o comunismo do dinheiro. Porque se o mundo quebrar, os bancos podem pegar dinheiro que o próprio governo vai imprimir. Governo não, esse Federal dinheiro... Reserve. É, o governo Fed, não imprime nada. Isso. O Fed vai imprimir e com esse dinheiro eles vão comprar os títulos do governo bem baratinhos e vão comprar os ativos bem baratinhos e aí vão deixar a economia. Cara, eu acho que o primeiro livro que eu vi falando sobre o problema do Fed foi o Ron Paul, que escreveu, acho que em 2012. Escreveu sobre isso. O problema do Fed, ele aponta Eles querem exatamente colocar isso. o Ron Paul dentro do Fed pra dar uma olhadinha como é que estão as coisas, mas ali vai ser difícil, né? Vai. Lá não é. Lá sim. É o único lugar que... O último presidente que tentou mexer ali, ó... Kennedy? Você acha que ele foi apagado por causa disso? Foi. Sério? Sim. Cara, já disseram tanta coisa. Já falaram que o Kennedy ele era bunda mole perante o comunismo. Que ele tava sendo muito frouxo em retaliação à União Soviética na época. Depois falaram que, na verdade, ele era um agente russo. Entendeu? Aí uma hora ele era bunda mole, por isso ele era um agente russo. E outras coisas, ele meio que não lidava bem com a União Soviética, não sabia responder à altura e tudo mais. Não, ele fez a resposta dele na Baía dos... Na crise dos mísseis cubanos foi ótima. Foi decisiva ali. A Rússia nunca colocou mísseis em Cuba. Então você acha que o caso do Kennedy... Porque assim, uma das promessas do Trump é que ele ia liberar a documentação do Kennedy, né? E do Epstein também. Começou a liberar, começou. Então, do Epstein ele já liberou Liberou, alguma coisa. inclusive, uma que tá o nome dele na lista. Tá o nome dele. Mas ali é a lista dos telefones, do celular, né? Não é de quem era cliente. Pô, mas essa lista já rodou demais, é muito velho isso aí. Então, tem o Michael Jackson, tá lá. Sim. Entendeu? A Oprah tá lá. A gente sabe. Sim. Mas a lista os arquivos do Kennedy, esses aí me interessam também. Porque aí a gente vai saber se foi ordem do Serviço Secreto americano, de repente. Entendeu? Mas será que tá nos arquivos? Cara, alguma coisa tá. A gente não sabe. Provavelmente vai ser liberado só 20%, né? Mas alguma coisa tá. Mas vai aparecer. Ou vai ser serviço russo ou serviço secreto americano. Pra ter realmente apagado um presidente e botado um laranja lá pra assumir o BO. E aí depois muita coisa fluiu depois que o Kennedy saiu, né? A guerra no Vietnã aconteceu rápido. Parece que o Kennedy não queria invadir lá, não queria participar daquela guerra, entendeu? Também tem muita coisa, mas o principal ponto é que ele queria a soberania sobre a moeda de volta para os Estados Unidos. Uhum. E hoje, até hoje, essa soberania sobre a emissão de moeda é do Federal Reserve. Ah, mas aí o pessoal fala, não, mas o Federal Reserve tem sociedade. Tem, o governo americano é sócio do Fed. Minoritário, mas quer dizer, deve ter uns 40%. Eu não sei a percentual, mas eu sei que... Eu achava que era meio a meio, mas acho que talvez seja mais os bancos. Os bancos têm uma participação maior. Uhum. Ah, mas os lucros do Fed são revertidos para o tidor? Pode ser. Mas é só o lucro, ele não tem a gerência. Pode ser que... O que importa é o poder, né? É o poder. O chinês também não é dono de todas as empresas, ele tem golden share. Ele tem o poder de votar lá, ele não precisa ter todo o lucro. O chinês entendeu que o capitalismo, quando ele abriu lá para a economia aberta, não vou nem falar capitalismo, né? Porque capitalismo não é um termo nosso. Não. Mas quando ele abriu a economia para empreendedorismo, ele nem precisou ficar majoritário nas empresas. Ele tem só o golden share, ele tem aquela ação que tem poder de veto, que tem poder de voto, mesmo ela tendo participação menor. Não tá preocupado com lucro, deixa os caras se matar e se lambuzar, e eu quero ter o poder. É só o estratégico. Eu quero ter o poder. Entendeu? O Fed explica pra galera, prejudica como o povo americano e consequentemente, o Fed é o principal garantidor e fomentador do sistema bancário, de quem está associado a ele. E o sistema bancário produz inflação. Através do mecanismo de crédito, de reserva fracionada e de crédito e fator multiplicador da moeda, ele pode emprestar dinheiro
criar moeda, criar crédito, empresta. O crédito, o dinheiro volta como depósito, ele empresta de novo. E esse mecanismo é o que produz inflação. A reserva fracionada do Fed é o quê? 10... Não é que é do Fed. O sistema bancário, ele pode emprestar e manter uma fração das reservas em depósito do que ele empresta. Sim, mas vamos supor... Ele não precisa manter no caixa. Limite, né? O limite... Hoje não tem nem mais limite. Ah, não tem? Acabou. Não, porque aqui no Brasil acho que é 1 para 10, né? Não, isso é Basileia, capital, Basileia. Mas existia um limite chamado depósito compulsório, que você tem que manter um certo volume de dinheiro Sim. para cada empréstimo que você faz. Que era para ser 1 para 10. O dinheiro volta como depósito, você tem que reter uma parte e emprestar outra parte. Por exemplo, você faz empresto 100 mil reais para você. Aí você compra lá o que você tem que comprar para tua empresa ou para tua casa. Comprou dele, ele vem e deposita os 100 mil aqui comigo de novo. Em tese, não posso reemprestar os 100 mil. Eu tenho que reter o compulsório. Se for 20%, tem que reter 20 mil. Deposita no Banco Central. Vou emprestar, eu deposito no BC ou eu compro um título público. Eu tenho que manter isso depositado no Banco Central. Aí, compulsório. Eu só vou reemprestar 80. Aí eu reempresto 80 para outra pessoa que vai lá gastar, não sei o que. O dinheiro, se 80 volta para mim, eu tenho que manter 20% de 80, 16. Então, se eu vou reemprestar 64. Né? Dos 80 que voltou, tirei 20%. Se o compulsório é 20%, cada vez que o dinheiro volta, tem que tirar 20% dele. Então, isso vai reduzindo a quantidade de empréstimo que você pode fazer, porque cada vez que o dinheiro volta, você tem que reter. Mas aí a pessoa, quando paga o empréstimo, zero, né? Volta. Porém, beleza. Em tese, o cara pode fazer isso até o dinheiro, né, reduzir para nada. Uhum. Só que o compulsório hoje no sistema é zero. É praticamente zero. O único limitador que o banco tem é a alavancagem. Ele tem que ter um capital. E muitas vezes o capital não é caixa. Se o cara tem lá uma reserva de capital, que não é dinheiro, mas é mais leve essa regra do que compulsório. Porque a regra do compulsório, você tem que manter dinheiro em caixa. Se ele tiver a ação do próprio banco, por exemplo, como Alguma garantia... coisa que sirva como capital perante a Basileia. Normalmente um treasury, né? Normalmente vai ser um colateral um pouco mais forte, né? Então, não é o caixa, mas pode ser... Não, capital. A Basileia vai saber o que é considerado capital perante a Basileia. Perfeito. Pode ser imóvel, pode ser, não sei, alguma coisa que... Ativos. O capital, Qualquer ativo financeiro, no entendi. balanço, o que ele é? É o ativo menos o passivo. A diferença dos dois que sobra é o capital. E lucro acumulado tal, que você incorpora no capital ou não. Aquele é o capital. Mas não necessariamente aquele é dinheiro. Quando se trata de compulsório, é mais seguro, porque é dinheiro. Perfeito. É caixa, é papel, é um título público, alguma coisa que vira dinheiro rápido. Hoje, o capital dos bancos, se você for fazer a conta, dá para você transformar aquele capital em dinheiro rapidamente? No caso de uma liquidação, no caso de necessidade? Não necessariamente, você não sabe. E se Porém, a regra é essa hoje, de Uhum. Basileia. Você precisa manter um capital mínimo e você pode emprestar X vezes o seu capital. 10 vezes, 8 vezes, sei lá. Uhum. Cada carteira tem várias regras, cada carteira tem um limite. Aí você faz um aumento de capital para você emprestar mais. Agora, você pode aumentar o capital com dinheiro, com venda de ações, né? Você vendeu ações, entra um novo capital, entendeu? Pra operalizar Aí mais. você pôs dinheiro, você vendeu ações e botou dinheiro no caixa, você aumentou o capital. Mas e se o Kennedy tivesse conseguido fazer a mudança que ele queria? O Banco Central seria uma instituição de Estado e não nas mãos dos globalistas. Eu acho que o Banco Central tem que ser independente, mas não pode ser dependente de comando central. O Banco Central independente, ele funciona se ele for independente de interesses pessoais. Se ele tiver, inclusive, eu até gosto de falar, é um ponto onde eu tenho uma convergência muito grande com os ANCAPs. O Banco Central não tem que ser atuante no mercado. Ele não tem que ser um banco. Porque ele distorce. As decisões de emprestar e tomar dinheiro, elas são movidas por risco-retorno. O Banco Central é a única entidade que entra no mercado não movido por risco-retorno. Quando você faz empréstimo, empresta dinheiro ou toma emprestado, não movido por risco-retorno, não movido por esse pêndulo, Você está distorcendo. você está distorcendo o preço. Na hora que ninguém quer emprestar, o cara vai lá e empresta barato, ruim. É, porque a própria oferta e demanda equilibraria o sistema. O sistema ele seria equilibrado se não houvesse a distorção. Porque o Banco Central ele sempre entra atrasado, ele exagera o movimento, ele reforça os pêndulos para os lados que eles estão. E isso é uma ferramenta mesmo só para enriquecer
pessoas que têm informações Sim. privilegiadas. Né? Sim, a ANCAP é contra o Banco Central. Eu sou contra o Banco Central também. Eu acho que Contra não o Banco precisaria Central ter. como agente operando no mercado. Ele pode ser um fiscalizador, ser uma agência reguladora. É uma tal. agência que defina limites de alavancagem. Mas não entrar porque ele que ele faz? No momento que o sistema vê um risco maior, o sistema sozinho se retrai, o juro sobe. Quando o juro sobe, os empréstimos, a concessão de empréstimo diminui, o juro mais alto meio que faz as pessoas pagarem as dívidas em vez de renegociar. O cara vê, o juro tá alto, não posso tomar esse empréstimo. Eu prefiro vender alguma coisa, liquidar e pagar. Então, o juro alto, por conta de um risco maior no sistema, faz com que o dinheiro volte, o crédito contraia, as pessoas paguem antecipado o crédito, né? Uhum. Entrou um dinheiro aqui, eu vou pagar esse crédito porque senão eu vou ter que refinanciar no juro mais alto. O natural da decisão econômica é essa. Quando o juro sobe, todo mundo reduz, tira o pé, paga as dívidas. Aí vem o Banco Central, quando o momento está com maior risco, quando você precisa de uma recessão ou de uma retração para a economia se ajeitar. E ele não deixa acontecer, porque ele vai lá e mete dinheiro, empresta dinheiro para o governo a 1%, a 0%. Ele incentiva a que as pessoas elas sejam indisciplinadas, elas gastem mal, elas investam mal. E não é só isso. Um termo que foi usado hoje por um cara chamado Scott Bessent, que é o presidente, é o secretário do Tesouro americano hoje, escolhido pelo Trump. Ele é um banqueiro de hedge fund, ferrado. E esse cara hoje usou o termo que é purgativo. Precisa ter uma correção purgativa. Então o próprio presidente do Tesouro está falando que talvez seja necessário uma crise, né? E, inclusive, o S&P, depois disso, a Bolsa Americana começou a subir. Olha como o especulador é desgraçado. Ele escutou essa mensagem e falou, então, já que ele está preparando o mercado para uma crise, a galera saiu comprando. Mas esse termo purgativo é o que o Faca está falando. É como, o Fed é como uma distorção que quebra o negócio do cara. Tem o exemplo do circo na cidade. Chegou o circo na cidade, aí a cidade lota, aí começa a ter um monte de gente. Aí o dono do restaurante que tá mal informado, ele fala, pronto, meu restaurante agora estourou. Eu vou comprar o vizinho aqui, vou aumentar, vou pegar um empréstimo que vai dar tudo certo. Aí daqui 2 semanas o circo vai embora da cidade e ele tá lá com uma... devendo as calças. Vazio, entendeu? Com um monte de funcionário, um monte de BO. É isso que o Banco Central faz quando ele fala, não vai ter crise, nós vamos baixar os juros. Nós vamos baixar os juros. Aí o empresário vai lá, gasta, faz mal os investimentos, que era um dinheiro que deveria estar sendo usado para coisas melhores, e aí quando a maré baixa, o cara tá quebrado. E por que funciona? Não é que o Fed não consegue baixar os juros da curva inteira, ele consegue baixar o juro do overnight lá. Aí as pessoas falam, puxa, eu acho então que eu não preciso me retrair, porque olha como o juro baixou. Entendeu? Aí ele aguenta mais um pouco. Só que vai chegar uma hora que o peso das dívidas vai ficar tão grande que mesmo com o Fed baixando o juro do overnight lá, a pessoa fala, mas mesmo assim não compensa para eu pegar a dívida. Eu tô devendo tanto. Você acha que... Aí, nesta hora, a curva não fecha, ela abre. E você acha que isso acontece quando? Eu acho que... Eu achava que ia demorar 5 anos, eu acho que já caí minha expectativa para 2 anos. Em 2 anos. Em no máximo 2 anos. Pode até ser esse ano, não sei. E a possibilidade do Trump mexer nisso daí é 0. Ele vai ter